Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu me chamo Thaleson e sejam bem-vindos ao treinamento do GPM. O GPM é um sistema de gestão de produtividade de materiais, na qual representa os seguintes tópicos: a gestão de almoxarifado, gestão de obra, gestão de segurança SESMIT, de frotas, dentre outros. O curso será baseado em 3 módulos, tendo um bônus que seria a respeito do GP Mobile ou GPM Mobile. Os módulos vão se basear no módulo de almoxarifado, no módulo de cadastro e da aba admin e do módulo de segurança. Sendo o primeiro módulo o módulo de almoxarifado, eu vou dar início agora. Lembrando que eu não vou mostrar a área de login, já que é autoexplicativa e não necessita de um treinamento básico para isso. Vindo aqui em almoxarifado, onde se inicia o primeiro módulo, a gente pode ver que existe 2 pastas aqui. Só uma observação para vocês aqui. Todas as pastas possuem outros materiais dentro delas. Então, apertando no mais ou até mesmo na própria pasta, irá aparecer todas as outras opções na qual residem. Então, o módulo de almoxarifado ele vai se basear em 2 processos: a movimentação SESMIT e os relatórios na qual essas movimentações irão gerar. Então, para dar início, eu vou começar na movimentação SESMIT. Apertando aqui na pastinha novamente, aparecerão todas as opções na qual residem nela. A primeira opção aqui da movimentação SESMIT é a baixa de entrada SESMIT. A segunda é a baixa de saída SESMIT. A terceira, a requisição de materiais SESMIT. A quarta, transferência de materiais SESMIT. A quinta, baixar transferência SESMIT. E a sexta, autorizar transferência SESMIT. Cada uma dessas opções tem uma função própria aqui no GPM. Algumas, como o nome já demonstra, sendo um pouco mais óbvio do que as outras. Então, para dar início, eu vou mostrar primeiramente como funciona o processo de baixa de entrada SESMIT. Lembrando que pelo nome, a gente já entende que esse tipo de movimentação ele serve para entrar materiais no sistema. Então, eu vou vir aqui em baixa de entrada SESMIT, novamente. Apertando nesse íconezinho aqui, eu posso esconder esses campos. E aqui, apertando em baixa de entrada, aparecerá essa primeira tela. Essa primeira tela aqui não é utilizada pelo SESMIT, então ela dispensa apresentações. Essa primeira entrada aqui, na qual ele demonstra, seria a respeito de obras, então a gente não utiliza. Então, vindo aqui em baixa avulsa, aqui sim se inicia a baixa de entrada SESMIT. Quais são os campos que aparecem aqui? Primeiramente, aparece o tipo de baixa que você está realizando, o código dessa baixa na base de dados dele, e aqui tem uma observação que todos os campos que possuem um asterisco são campos obrigatórios. Pronto, agora vindo aqui em relação à baixa de entrada, a gente tem os seguintes campos a se preencher: a data de entrega, o solicitante, o fornecedor desse material, o transportador desse material na qual está entrando e o estoque a qual ele se designe. Então aqui também a gente tem a opção de observação, que não é de obrigatoriedade, mas que eu acho interessante que vocês possam colocar alguma observação. Mais para frente eu vou dar um exemplo aqui na prática de como seria essa questão da observação. Então o primeiro tópico aqui, começando a baixa de entrada, o primeiro tópico é a data de entrega. Então apertando aqui nesse campo vazio, aparecerá todo o calendário daqui do mês de junho, que é onde eu estou gravando esse curso. E aqui terão as seguintes opções: eu posso selecionar a data, eu posso também selecionar a hora dessa baixa de entrada. É interessante que você coloque a hora correta e que você coloque a data correta para ter um relatório coeso. Então, por exemplo, vamos supor que o material entrou hoje, dia 19, às 14 horas. Lembrando também que eu posso ter o controle dos minutos. Vai de 0 a 59. Eu vou colocar que foi às 14h59 só mesmo para exemplificar. O código de reserva não é necessário porque a gente não tem um código de reserva para a entrada dos nossos materiais. Não é gerado e não é passado por nenhum fornecedor esse código de reserva. Aqui embaixo é o solicitante, ou seja, quem está solicitando que essa baixa de entrada seja realizada. Nesse caso aqui o sistema já puxou diretamente do meu usuário, o SPL 666599, então ele já puxou aqui que é Thaleson Damião da Silva Nascimento que está realizando essa baixa de entrada. Mas caso não apareça, você pode simplesmente escrever o seu nome aqui que vai da mesma forma. O fornecedor desse material será sempre Cipel Construções Ltda e o transportador desse material será sempre Cipel Construções Ltda.
Sempre, não existe uma exceção. Então, aqui é a parte principal, que é a questão do estoque. Todos os estoques cadastrados, que eu vou mostrar mais para frente, na aba de cadastros, no segundo módulo, como é possível realizar esse tipo de cadastro. Então, aqui todos os estoques que estão cadastrados na base de dados serão visualizados nessa aba. Eu vou colocar aqui no estoque de exemplo, que é o TRM. Vou colocar aqui almoxerifado SESMIT de treinamento, já que é somente um exemplo e essa baixa de entrada é fictícia. Aqui na observação eu posso colocar, por exemplo, materiais enviados ou materiais recebidos pela manhã, materiais recebidos, mas 2 desses materiais estão salvos, estão avariados, material veio de Bonfim, material veio de outra base, enfim. A observação fica a seu critério, mas é interessante, como eu havia dito, que você coloque alguma coisa para ter um relatório mais coeso. Todos esses campos que você preencheu serão gerados e serão visualizados no relatório que será gerado no final. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar somente como teste, já que é uma baixa de entrada fictícia. Vou colocar aqui em salvar. E a partir desse ponto, a baixa de entrada já está salva na base de dados do GPM. Eu sempre venho aqui em esconder campos para facilitar a visualização. Só uma observação também é que é possível anexar arquivos mesmo após a baixa de entrada estar sendo realizada. Então eu posso sim anexar um arquivo aqui, por exemplo, uma foto do material na qual eu recebi, entre outras opções. Então, novamente, eu venho aqui em esconder campos para facilitar a visualização. E aqui tem a questão do grupo, do material, a situação na qual esse material está entrando, o fabricante desse material, o certificado de aprovação, a quantidade, o número de serial caso o mesmo possua e o valor total desse material já pré-cadastrado no sistema. Então, os grupos na qual o SESMIT utiliza são o grupo 2000, 1000 e 3000, sendo o 2000 o grupo EPC, o 1000 o grupo EPI e o 3000 o grupo ferramental. Então, aqui é basicamente o filtro. Se eu quiser filtrar, por exemplo, somente os materiais cadastrados como EPC, eu venho aqui e seleciono o grupo 2000. Então, todos os materiais cadastrados como EPC aparecerão aqui. E caso eu não queira filtrar por material específico e sim pelo nome, eu posso deixar aqui como todos. Ele vai carregar todos os materiais cadastrados. E eu posso simplesmente, por exemplo, eu quero dar uma baixa de entrada de uma luva de vaqueta mista. Pronto. Só uma observação aqui também, é que ele não me deixa colocar a situação desse material na qual ele vai entrar. Já que o sistema entende que como esse material está entrando agora, ele precisa estar entrando como novo. Então, ele não me dá a opção de selecionar. Eu estou apertando aqui, ele não me dá a opção de selecionar a situação na qual esse material está entrando. Logo após aqui tem o fabricante, que sempre será outros, já que não tem nenhum fabricante pré-cadastrado aqui, e eu não possuo acesso para isso. O certificado de aprovação, cada material, cada EPI tem o seu certificado de aprovação próprio. Nesse caso aqui, pelo fornecedor Promax, o CA da luva mista é 12244. Lembrando novamente que é somente uma exemplificação para vocês. Aqui em quantidade, é a quantidade na qual esse material entrou no meu estoque. Vamos supor que entraram 20 luvas mistas. Aqui em cereal eu não consigo, eu estou apertando também, mas eu não consigo colocar nada, porque na base de cadastro desse material, lá eu coloquei que não existe um cereal próprio para uma luva de vaqueta. E realmente não existe. Então, nesse caso, ele não me deixa colocar nada. Lembrando que, caso possuísse um cereal, caso eu tivesse colocado que as luvas de vaqueta mista possuem um cereal próprio, seria obrigatório colocar o cereal dela aqui. Ele não me deixaria incluir esse material na baixa. O valor total, o GPM puxa diretamente, novamente, do cadastro. Então, não é necessário colocar aqui o valor total da entrada desse material. Até mesmo para evitar possíveis erros. Depois disso, eu coloquei todos os filtros que são necessários aqui. Qual é o material, a situação, o fabricante, o CA e a quantidade. Então agora eu posso vir aqui e incluir esse material na baixa de entrada. Opa, apertei 2 vezes. E pronto. Aqui no relatório ele já vai aparecer como luva de vaqueta mista, do grupo EPI, a quantidade, 20. Aqui ele mostra a unidade de medida desse material. Nesse caso eu entrego por par, se fosse por unidade apareceria o N.
o fabricante que eu coloquei, o CA no qual esse material vai entrar, a situação dele, que é nova, esse 30 aqui é somente o código da situação, e o valor total, como eu disse, como o material já tem o seu valor pré-cadastrado, ele já puxou o valor total de toda essa entrada aqui. Aqui em ação, eu posso editar a quantidade apertando nesse lápis, apertando aqui, eu posso editar a quantidade e caso houvesse um serial, eu poderia editá-lo também. Como eu não vou editar a quantidade, eu vou só apertar aqui em OK e ele já salva novamente. A ação aqui seria para excluir esse registro. Se tivesse, por exemplo, outro material aqui, ele seria apagado. Eu não vou apagar porque é só mesmo um exemplo. E essa caixinha de seleção aqui, ao fim, caso eu queira excluir mais de um, eu posso marcar vários de uma vez e vir aqui em múltipla exclusão, certo? Caso eu faça alguma modificação na aba de cadastro desse material, na base de dados dele, seria necessário eu apertar aqui em atualizar ou com o botão direito do mouse, vir aqui em atualizar frame. Mas nesse caso, como eu não realizei nenhuma modificação e ainda não entrei no módulo 2 de cadastro, eu vou apenas finalizar dessa forma aqui e mostrar para vocês como seria um relatório de uma baixa de entrada. Eu vou apertar aqui em finalizar para finalizar a baixa de entrada. Pronto, a baixa de entrada já foi realizada com sucesso. Eu vou deixar ela um pouquinho maior aqui para vocês. E aqui é o relatório da baixa de entrada, certo? A data da baixa na qual ela está sendo realizada e a data da entrega desse material que eu coloquei aqui em data de entrega. Deixa eu voltar aqui para o relatório. Como eu disse, todas essas abas que eu coloquei, que eu cadastrei aqui, elas vão ser puxadas no relatório. Ele puxa o tipo de movimento, o solicitante, o fornecedor, o estoque, enfim. Tudo que é colocado no relatório vai ser puxado no relatório. Aqui é o material solicitado, ou seja, o material que o solicitante entrou que entrasse, o grupo do material, o CA, a situação do material que entrou e a quantidade. Também o valor unitário e o valor total. Caso eu tivesse anexado uma foto, teria aparecido aqui. Caso não, nesse caso como eu não anexei, então não aparece nenhum. Aqui tem as questões das assinaturas, a assinatura do almoxarife e a assinatura do estoque destino. Nesse caso, o estoque destino é um estoque treinamento, por essa baixa de entrada ser fictícia, então não se faria necessário nenhuma assinatura. Aqui em imprimir, seria para imprimir essa baixa de entrada, o GPM já dá essa opção diretamente daqui. Em fechar, eu obviamente fecharia essa baixa de entrada. Em gerar PDF, eu geraria um PDF desse exato relatório na qual o GPM gerou. Então, a baixa de entrada ela é basicamente isso. E agora eu vou passar para vocês a baixa de saída.